14 pontos do dólar operando no mercado ao vivo. Como aproveitar uma tendência inteira apenas com as bandas de Bollinger e a verdadeira vela de ignição. Bem-vindo a mais um vídeo. Já vamos inserir o nosso indicador e já vamos direto para o nosso primeiro ponto de entrada. Para quem não sabe, eu considero este o melhor indicador já feito, tanto para operar day trade, swing, position trade e também para operar no mercado lá fora. E eu vou te mostrar e te provar tudo neste vídeo. Então vamos lá. Para inserir esse indicador, é botão direito, inserir indicador, e a gente vem em volatilidade. Vamos procurar por bandas de Bollinger. E eu vou inserir ela acima do gráfico. Quem acompanha o canal já sabe que eu utilizo as bandas há quase uma década. Já falei em outro vídeo que era na época que eu tirava foto que nem bobo, com dinheiro e cerveja. Todo mundo, pessoal, vai passar por essa fase quando começar a tirar seu dinheirinho e pagar tua pizza no final de semana. Porém, dessa vez eu vou revelar até mais detalhes que não deveria revelar, mas como eu não tenho intuito de vender curso nenhum pra ninguém, então por que não? Então não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que agora o bicho vai começar a pegar. Vou dar um ok. E aqui temos as nossas bandas de Bollinger no nosso gráfico. Agora vamos configurar o nosso gráfico. Pessoal, quando tá esses candles, um verdinho mais escuro, não verde limão, se trata de dólar. Tanto é que facilita para vocês na hora de ver o vídeo na thumb. Também quando vocês verem esse verdinho, é que o operacional é no dólar. Fechado? E obviamente, então, vamos para o nosso dólar. Vamos WDO. Então a gente vai digitar a letra e o ano vigente. Eu vou em contrato atual que foi no mercado ao vivo. E agora a gente vai inserir o tempo gráfico de 2 minutos. Tempo gráfico de 2 minutos, porque, pessoal, a gente vai buscar a antecipação desse movimento. Com isso, a gente terá uma redução de stop. Vou explicar melhor disso daí ao decorrer do vídeo. E agora já vamos configurar as nossas bandas de Bollinger. Para isso, eu vou dar 2 cliques. Aqui em parâmetros, vamos deixar exatamente como está, justamente porque vamos utilizar os conceitos de John Bollinger, que está no livro Bollinger on Bollinger Bands. Então, vamos manter aqui como está. No índice, pessoal, eu utilizo ela exponencial. Não traz muita diferença, mas eu prefiro ela com peso maior. Por se tratar do dólar, a gente vai utilizar ela aritmética. Agora, se você quiser conferir este operacional no mini índice da vela de ignição, eu fiz um vídeo também pegando mais de 1000 pontos, que é basicamente como eu opero sobre as bandas de Bollinger. Vai estar passando aí no card e também estará aqui na descrição. Então já não se esqueça também de ativar as notificações para não perder as bandas de Bollinger com alguns outros indicadores que eu utilizo. Vamos lá então agora colocar em aparência. A nossa aparência, pessoal, são as duas extremidades, a superior e a inferior. Eu vou colocar ela na coloração branca, espessura 2. E a aparência da média é a nossa média de 20, a nossa média central. Eu vou deixar ela no automático, eu vou colocar ela tracejada e eu vou colocar ela na espessura 2. Ela vai servir para fazermos scalp, pullback, trabalhar o stop. Ela é muito útil. Só que isso vai ser assunto para os próximos vídeos. Vou dar um aplicar e vou dar um ok. E aqui já temos as nossas bandas de Bollinger plotadas em nosso gráfico. Tempo gráfico de 2 minutos no dólar e já está configurado. E agora é onde separa os homens dos meninos, como eu sempre falo. Primeiro a gente vai dividir indicador e mercado e depois fazer essa união. Com isso a gente vai evitar as famosas furadas falsas de banda, que é onde o pessoal toma a maioria dos stops. Então vamos lá. Primeira coisa, esperamos obviamente o mercado abrir e corrigir. Então aqui, primeiro de tudo, sempre a gente vai para a parte do Price Action. Então aqui eu vou traçar a minha resistência do dia e aqui eu vou traçar a questão do meu suporte. Suporte, sempre quando ele corrige de 25 a 50% do movimento, já pode se considerar o suporte do dia. E estes são os pontos mais importantes. E agora que vai entrar a questão das bandas de Bollinger e a questão do horário. Como eu sempre digo para vocês, sempre operem após as 10 horas quando se trata de bandas de Bollinger. A gente precisa entender para onde esse mercado está indo. O mercado precisa falar com a gente. Então, por isso que a gente espera após as 10 horas. Mas eu já vou aproveitar esse ponto para explicar para vocês a questão de acumulação, consolidação nas bandas de Bollinger. Quando se trata de consolidação das bandas, elas vão estar andando. Porém, pessoal, o preço pode ou não buscar essa banda. Então, ele vai andar lateralmente neste espaço de tempo. O que vai definir se esse é um mercado consolidado? A quantidade de pontos entre uma extremidade e outra. No mini índice, mais de 400 pontos, a gente está no mercado totalmente consolidado. No dólar, pessoal, a gente busca no máximo a questão de 12 pontos. Ou seja, entre uma extremidade da banda e outra, não pode ter mais de 12 pontos, porque você pode tomar um belo do stop.
Então aqui se trata de uma questão do mercado consolidado. Quando se trata do mercado acumulado, é quando uma banda ela irá olhar para outra e aí ela vai andar lateralmente. Ou seja, este ponto aqui, pessoal, como vocês verão mais à frente, é o ponto mais importante para a gente. Uma banda olhando na outra. E aí entra a questão da nossa acumulação. Então aqui neste ponto, pessoal, vamos ter pressão vendedora e vamos ter pressão compradora. Então na hora que o preço romper alguma das extremidades, essa banda irá subir. Ou seja, dar início a uma nova tendência. Vamos supor que o preço rompeu aqui para a queda e aqui então temos o início de uma nova tendência. Essa é a parte com as bandas de Bollinger. Aí, quando a gente identificar a questão da consolidação, uma olhada da banda para outra, a acumulação, o rompimento da banda, aí é que a gente vai unir o price action, que a gente irá ver se está rompendo um fundo ou um topo, para a gente saber se vamos comprar ou vamos vender. Então aqui, pessoal, como é início de mercado, a gente não faz nada. Se uma pessoa entra em qualquer rompimento de banda, aqui ela provavelmente já tomaria um stop. Rompeu novamente a banda. Se a pessoa entra aqui, não teve uma olhada de banda para outra, mesmo assim estava batendo mais de 12 pontos, provavelmente ela iria tomar um stop, tá bem? Então é isso, uma extremidade da outra que está com 22 pontos vai definir se o mercado está acumulado ou consolidado. Então aqui temos visivelmente o mercado consolidado, então a gente não faz absolutamente nada, tá bem? Novamente o preço rompeu esse topo, mas entre uma extremidade e outra, 15 pontos. Então se você faz uma entrada aqui, mesmo ele rompendo o topo anterior, provavelmente você tomaria outro stop. E essa dica já vale o like, hein, pessoal? Muita gente toma stop, acha que vela de ignição é quando o mercado pega e rompe topos e fundos, e não é bem assim. E por isso que eu digo que é um ponto de atenção. Aqui são mais de 10 horas já. Se tivesse um mercado acumulado neste exato ponto, vamos supor que a banda estaria aqui acima, uma teria olhado para outra, aí seria um ponto de entrada para compra. Mas a banda fala com a gente, então se uma pessoa entra aqui após as 10 horas no price action, rompimento de topo, teria tomado um stop, e a banda evita você fazer esse tipo de operação. Vamos lá? E agora que tá o pulo do gato. Olha como uma extremidade da banda está olhando para a outra. Este ponto está mostrando o quê? Temos 12 pontos. Que esse mercado está querendo se acumular aonde? Nesta região. Deixa eu colocar aqui uma linha tracejada para ficar melhor para vocês. Entre essa resistência e essa parte inferior da banda. Aqui nesse ponto ela está formando a famosa boca de jacaré. O que é essa boca de jacaré, André? É quando ela forma isso e ela forma isso. Essa olhada de banda uma para outra significa concentração no preço. Então, como eu disse, aqui é um ponto totalmente de atenção para saber a hora que eu irei abrir a posição. Olha como essa banda já está puxando para baixo, esta parte aqui. Então, a gente viu esse movimento, uma banda olhou para outra, pegam, meça entre uma extremidade e outra. Está dando cerca de 11 pontos. Ou seja, o mercado está acumulando mesmo nesse curto período de tempo. E olha aqui que interessante como essa base aqui onde ele está querendo acumular foi aonde justamente está com o mercado para cima. E aqui, essa resistência, obviamente, foi justamente onde se é rompida com força e aonde está segurando o preço. Ou seja, a gente pegou um movimento inteiro e transformou ele basicamente nesse centro. Se a gente pegar e traçar um topo mais novo com fundo mais novo, a gente saiu do mercado consolidado para entender que aqui nesse ponto tem uma concentração de preço, ok? Então essa união de gráfico e mercado, a gente já tirou a consolidação da jogada, entendeu que o mercado está acumulado tanto pelo gráfico quanto pelo indicador, ou seja, tem um provável ponto de entrada. E agora não preciso nem falar mais nada, né, pessoal? Literalmente abriu a famosa boca de jacaré. Bandas demonstrando volume totalmente apontando uma para cima e a outra para baixo. Volume claramente mostrando no candle e o rompimento do nosso fundo mais importante do outro fundo mais novo. Então aqui temos o nosso primeiro ponto de entrada. E agora a gente vai para o mercado ao vivo, mas antes só para vocês prestarem atenção como o mercado conversa com a gente. Aqui também seria um ponto de entrada na ponta vendedora. Olha a diferença da mentalidade de um cara que opera para uma pessoa que não sabe operar. Como eu disse, rompimento de topo, muita gente aqui. O horário vai influenciar totalmente, tá? E por que esses movimentos aqui, eles ganham força? Isso daqui, pessoal, é tudo stop, tudo acionamento de stop. A pessoa utilizou somente ou price action, ou pode ter utilizado a vela de ignição, a furada de banda, só que ela coloca o stop dela onde? Ela coloca o stop dela abaixo. Ou abaixo desse fundo, ou abaixo, perdão, dessa resistência, abaixo do primeiro sinal de exaustão. Então isso daqui é totalmente acionamento de stop. E eu vou fazer um vídeo com as bandas de Bollinger e o RSI, que isso daqui se encaixa perfeitamente. Inclusive o stop ATR se encaixa perfeitamente nesses pontos. Mas aqui são acionamentos de stop. E aqui, como eu sei que o preço tem a probabilidade maior de descer? Simplesmente porque as bandas mostrou uma acumulação.
E quem entrou totalmente nesse movimento aqui atrás não sabia disso. Então a nossa probabilidade de acerto em uma operação é muito maior, porque a gente sabe exatamente o que está fazendo. Não pegou só as bandas e rompeu, eu vou comprar, tocou, eu vou vender. A gente fez uma leitura do mercado, uniu indicador e mercado. E esse é o ponto mais importante que vai definir se você vai ganhar ou vai perder dinheiro dentro do mercado financeiro ou vai se manter até consistente. Então este foi o nosso primeiro ponto de entrada. E agora bora para o mercado ao vivo, que foi 15,5 pontos e tem muito mais informação para passar para vocês. Então agora, aqui foi o nosso primeiro ponto de entrada. E vamos trabalhar o nosso stop. Vou colocar um stop totalmente técnico que vai casar com o stop financeiro. E também já vamos determinar o nosso alvo. O que é o stop técnico, pessoal? O stop técnico nada mais é que a gente colocar o nosso stop acima de uma barreira deste movimento. Neste caso, o preço rompeu o fundo anterior, rompeu até esse novo fundo que formou, então o nosso stop está acima dele. Ou seja, todo suporte rompido, ele vira o que? Resistência. Então o preço ele pode trabalhar aqui e corrigir e dar continuidade a essa tendência de queda, porque pegamos justamente a questão da acumulação nas bandas de Bollinger, seguido de um volume e também rompendo os fundos anteriores. Devido a essas proporções, essas confirmações, a gente já entende que aqui pode ser aquele famoso fundo rompido que ele dá início a uma nova tendência, e não aquele fundo rompido como neste caso, que o preço pega e retorna. Então, por conta disso, estamos extremamente protegidos e, obviamente, é um stop totalmente aceitável, porque a gente pegou vários fatores a nosso favor. Lembrando, o mercado tem 50% de chance de você acertar. Se você chegar para qualquer pessoa na rua comprovando, ele tem 50% de chance de acertar. Então, a gente está aumentando muito a nossa probabilidade de acerto e a gente está sabendo proteger a nossa operação, tá bem? E aqui também o nosso primeiro alvo, a nossa primeira parcial, pessoal, foi com R$50. Ou seja, a gente já está com mais de 50% da mão. Então, se o preço chegar e buscar o nosso primeiro alvo, o nosso 0 a 0 já vai ficar aqui acima. Então dessa operação, pessoal, além de eu estar protegido, eu já não irei perder mais nada. E aí é que você ganha consistência no mercado. Pessoal, eles não sabem fazer essa questão de parcial, não sabem zerar, muito menos remontar a posição. E aí que o cara espera o preço chegar até aqui embaixo, deixa, não zera, não coloca nada no bolso, e na hora que o preço pega e retorna, aí ele toma aquele stop bonitão. Então é isso que acontece. Se você tiver com um contrato, zeraria com R$50, ok? Que daria aqui R$45 de stop. Você zeraria de 1 para 1. Agora com 2 contratos dá pra gente trabalhar melhor a operação, e é por isso que eu coloco para mostrar para vocês. Vamos lá então dar continuidade. E pegou a nossa parcial. Agora, pessoal, o que a gente faz nesse caso quando não temos nada para nos orientar até onde vai esse preço? Ou seja, aqui a gente não tem uma zona de briga. Quer dizer que esse mercado vai descer infinitamente? Não. Então, o que eu preciso fazer? Reduzir o gráfico e achar o último ponto onde tacou esse mercado para cima. Então, eu reduzi o nosso gráfico e aí tracei o último fundo. Neste caso, pessoal, o nosso último fundo está exatamente aonde o preço está trabalhando. Ou seja, eu tenho que ter atenção. Porém, entretanto, todavia, supletivo. Fundo, ele pode romper. Por quê? Porque estamos chegando com muita força, muito volume. Se você reparar as bandas de Bollinger, como ela conversa com a gente, ela está totalmente íngreme para cima e essa está totalmente íngreme para baixo. Então a gente está numa tendência totalmente forte. Então este fundo, mesmo tacando o mercado para cima, ele ainda pode ser rompido. Então ele é um fundo, como se diz, frágil de primeiro momento. Então eu reduzi mais o gráfico e tracei este outro fundo. Este outro fundo, ele é mais importante que este, porque aqui sim mostrou uma verdadeira força compradora. Ele simplesmente subiu íngreme. Este fundo onde a gente está trabalhando, ele sobe, anda lateral, sobe, vai andando até chegar ali naquele ponto. Então este fundo aqui é a probabilidade que esse mercado pode chegar. Então vamos lá, vamos dar continuidade. E aqui, como eu sei que ele é um fundo de interesse comprador, mas como eu sei que está pegando uma tendência muito forte, eu vou movimentar meu stop apenas quando estiver um volume comprador. E por que eu tenho essa tranquilidade? Porque mesmo com o mercado voltando, o meu ponto de cobertura, que é essa linha cinza, ele está bem posicionado. Ele está acima dos 5.800, que é o bola-bola. Pessoal, bola-bola, para quem acompanha o canal já sabe, suporte e resistência natural. 5,80, 5,90, R$6 são todos suportes e resistência naturais. Então, o preço voltando tudo, pegando este stop aqui, eu ainda consigo sair positivo. Então, a gente está extremamente bem posicionado. Fazendo dessa forma, pessoal, a gente consegue surfar a tendência. Vamos dar continuidade.
E agora sim tivemos um volume comprador. Mas lembrando, o intuito do vídeo é a gente buscar a tendência. Mesmo esse preço voltando tudo, pegando esse stop, a gente ainda sairá positivo, tá bem? E como ocorre o pullback? O pullback nada mais é do que um volume na ponta oposta, ou seja, na ponta compradora, seguido de uma exaustão do movimento, ou seguido, por exemplo, de um engolfo. Como a nossa intenção é surfar essa tendência no dólar, eu espero não somente esse candle fechar, mas espero o próximo fechar, para aí sim movimentar meu stop. E aqui, pessoal, desculpa que aqui tem várias telas e aqui é um programa de edição, tá? Mas aí já vai sair já. Bom, vamos lá. Aqui o nosso preço fechou. Eu poderia movimentar o meu stop acima dessa máxima, como também na questão do suporte e resistência natural, que é o famoso bola a bola, o 5.800, tá bem? E eu optei, obviamente, por deixar no 5.800. Na verdade, teria que ser um pouquinho mais acima, tá? Que o preço ele pode buscar sim esse 5.800 e descer, mas tudo bem, a gente estava totalmente bem protegido e com muito volume. E aí buscou o nosso alvo e olha aqui o que aconteceu, pessoal. Eu acho que todos os vídeos do canal até agora que foi feito no mercado ao vivo, essa questão do olho da mosca. O preço toca nos pontos que a gente traça, ou a gente zera a posição perfeitamente, ou o preço busca e dá esse repique aí. São pontos de scalp, inclusive tem um vídeo de scalp muito interessante, teve lucro de 1 segundo, vai estar aí na descrição e também vai estar passando aí no card. Aquele vídeo vale muito a pena, que a média móvel de RU é simplesmente sensacional. Aquela média também é uma das melhores que tem no mercado. E olha como o preço se tornou um excelente ponto para scalp. Só que agora a gente sabe que este ponto foi um ponto de interesse. Ou seja, está na hora de eu pensar em movimentar este stop aqui. Por quê? Simplesmente aqui foi aonde tacou aquele mercado para cima. Ele foi extremamente íngreme. Aqui deixa de ser o fundo frágil. Então entendeu a psicologia por trás do mercado? Entendeu a cabeça de um trader na hora que ele opera? Aqui a gente identificou como o preço estava trabalhando como um fundo frágil. E esse fundo foi rompido. Aqui já foi um preço onde o mercado subiu totalmente para cima. Com certeza, a não ser, é claro, que você encontre alguma forma de subir lá embaixo. Então aí é um ponto de atenção que vale a pena a gente proteger totalmente nosso capital e não esperar o preço voltar na cara. Que é aí que muita gente toma aquele belo stop. Tá positivo R$200, ele deixa de ganhar os 200 e ainda perde os 300 cada stop dele. Então é isso que acontece. Então a gente tem que saber que essas zonas são totalmente as zonas de interesse e a gente tem que saber como trabalhar. E com o tempo de tela você acaba entendendo zonas que são pontos de interesse para você segurar a operação. Vale a pena você segurar, que a probabilidade de romper aquele ponto é muito grande, e zonas onde tem uma probabilidade muito grande de disparar no mercado contra a sua posição e você acabar tomando um belo de um stop. Então aqui a gente já vai movimentar o nosso stop, coloquei no 5799 e aí eu vou trazer obviamente ele acima deste ponto aqui, aonde temos ainda uma força vendedora significativa e aqui demonstrou que os compradores ainda estão sem força, tá bem? Fundo rompido, pessoal, o que é que vamos fazer? Novamente movimentar o nosso stop. Então aqui, dos males ou 75 ou 180, tá bem? E aqui, pessoal, fui trabalhando o preço totalmente nas bandas, tá? Porque ele tende a buscar as bandas. Porém, entretanto, todavia, como se trata de um rompimento de fundo forte, pessoal, pode ser totalmente um rompimento falso. Então, obviamente, fui protegendo totalmente a nossa operação. E aqui, pessoal, tem um pequeno detalhe. Como vocês viram ali, eu tava editando questão de outro vídeo, outras coisas abertas. Aqui ficou com 2 contratos, tá? Era pra estar um, que eu zerei uma posição. Então aí depois vai entrar um outro contrato, eu zero ele na mão, ok? E aqui, pessoal, olha o nosso ponto de cobertura, galera. 19 pontos, 19 pontos e meio. Então a gente está tentando aproveitar o máximo da tendência, tá bem? Muito bem posicionado desde o começo. Rompeu, a gente não passou nem calor. O preço nem teve a capacidade de andar contra a gente depois da nossa posição. Zerou a nossa operação, lembrando, eu tava com 2 contratos, então bateu um comprado. Só que no zerar, pessoal, tava 155, então foi 15 pontos e meio no dólar. Fechou com 140 por causa dessa zeração de posição. E agora vamos para o nosso relatório de performance. Foram 2 operações, vai aparecer aí no relatório. Essa que durou 3 segundos, infelizmente foi aquela saída que pegou. Acontece com os melhores, tá bem? A nossa operação durou 25 minutos e 12 segundos. Para questão de 155 reais, vou colocar 140 com stop. Mas por essa questão, acho que é totalmente válido esse valor. Tempo até interessante. No nosso gráfico, pessoal, ficou exatamente assim. A gente chegou em 205 reais, tá bem? Mas mesmo assim tivemos esse pique, mas surfamos a tendência, obviamente, o máximo que deu pra gente naquele momento. E aqui no completo,
ele fica assim. Essas duas operações, infelizmente por 3 segundos deu esse menos 15, 1,5 ponto, mas deu no total 15 pontos aí com 2 contratos. Fechado, pessoal? Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante. Qualquer dúvida eu estou à disposição, só deixar aí nos comentários. Muito obrigado por tudo, bons estudos e fiquem com Deus, que é a base de tudo.